Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um showcast aí do Mundo TI. Hoje nós vamos dar continuidade no showcast de Hyper-V que eu estou fazendo às segundas, né? Hoje é o penúltimo dia. Então hoje a gente vai falar sobre o Hyper-V Réplica, né? Vamos ver um pouco dessa ferramenta aí que a gente pode utilizar como uma segurança para a gente aí em Hyper-V, né? Então eu vou falar um pouco dela aí hoje. Como de praxe, para quem não me conhece, meu nome é Osanan Giordani Acosta Júnior, professor e analista de sistemas operacionais. Então já deixo o meu site aí, o Facebook, para quem quiser entrar em contato. Então, dando continuidade e já entrando no Hyper-V Réplica. Eu coloquei uma figura aqui só para exemplificar o que seria o Hyper-V Réplica, né? Então, um exemplo que ele deu aqui, eu peguei da documentação da Microsoft mesmo. Ele me mostra um site primário. Eu tenho o tráfego de replicação aí com o link one e eu tenho minha réplica do outro lado, tá? É um dos exemplos que ele deu. Não necessariamente eu preciso estar numa outra estrutura da minha empresa, eu posso estar dentro da estrutura da própria matriz, como posso estar em outras unidades, né, nas filiais também. Então eu só coloquei aqui só para exemplificar e a partir de agora a gente vai entrar com o hands-on aqui, tá? Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Hoje vocês vão ver que é super simples, um Hyper-V Replica ele não é complicado, tá? E vocês vão ver que é super tranquilo de fazer. Então deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, vamos compartilhar aqui. Vocês estão vendo aí minha área de trabalho, pessoal? Se estiver vendo aí, só altera a cor aí. A cena já mudou aí, certinho. Então vamos lá, né, pessoal? Vou entrar para o meu primeiro servidor aqui. Eu estou usando aqui minhas máquinas virtuais, tá? Estou usando até o próprio Azure para poder exemplificar o Hyper-V Réplica para mostrar para vocês aqui. Então aqui o que que eu tenho? Eu tenho o meu ambiente, que é o meu SRV Host 01, tá? Então aqui eu tenho duas máquinas virtuais. Deixa eu só alterar isso aqui. Então eu tenho a minha máquina 1 e tenho a minha máquina 2 aqui, tá? Ambas com Hyper-V. E elas estão no ambiente de controlador de domínio, tá? Eu tenho um domínio aqui já. Eu vou mostrar para vocês qual é a diferença em montar a forma de montar a réplica com o domínio e sem o domínio. Sem o domínio eu só vou falar para vocês o que que muda e vou mostrar aqui com o domínio como é que funciona, tá? Então o que que seria a diferença de um para outro? O Hyper-V Réplica ele funciona da seguinte forma: eu tenho minhas máquinas virtuais no primeiro host e eu quero criar uma réplica dessas máquinas virtuais num host seguinte. Então por isso que eu estou com os dois servidores aqui. E o que que tem que ser feito? Primeiramente, aqui ambiente de domínio, né? Eu venho no meu Firewall do Windows, vou abrir ele aqui. Na Inbound URLs aqui, o que que eu vou fazer? Vou descer um pouco aqui. Eu vou ter duas opções aqui, Hyper-V Replica HTTP e o HTTPS. Vocês vão ver que lá dentro na hora de eu montar a minha réplica, eu seleciono se eu vou autenticar via HTTP ou HTTPS, tá? Então aqui no meu caso nós vamos usar o HTTP. Eu vou só habilitar a regra aqui, ok? Deixa eu tirar isso aqui da frente. Vou lá no meu segundo servidor também. E vou fazer a mesma coisa aqui. Depois vocês vão entender o porquê disso. Então vou habilitar aqui também. Vamos ver isso aqui. HTTP. Habilitei. Então vou voltar na minha máquina 1.
Depois de estar habilitado, agora o que eu vou fazer? Eu venho aqui com o botão direito, peraí, pessoal, Hyper-V Settings. Eu tenho a opção aqui, Replication Configuration, tá? Então o que eu vou fazer? Na minha máquina, que ela vai ser a máquina onde está minhas máquinas virtuais que eu vou fazer a réplica, eu habilito essa opção aqui, tá? Então vou habilitar a réplica aqui. Vou selecionar o tipo de autenticação com a porta. Vocês viram lá que no meu caso eu vou usar o Kerberos, que é o HTTP, né? Eu tenho a opção de usar por certificado. No caso do certificado aqui eu utilizaria, se caso eu não tivesse domínio, né? Se eu não tivesse o meu domínio, eu iria usar com certificado. Nada que eu não possa utilizar dessa forma aqui agora, eu poderia utilizar. Mas eu vou usar o Kerberos. Aqui embaixo é autorização e armazenamento, né? Eu vou especificar o servidor que será liberado para replicar a máquina virtual. Então ele me dá a opção de liberar a replicação para qualquer servidor de autenticação. Então aqui eu especificaria, tá? O local. Ou então liberar a replicação de um servidor específico, tá? Então aqui no caso, já está setado aqui, eu iria adicionar o servidor, né? Remover aqui para mostrar para vocês. Vai dar um erro aqui. Então, o meu servidor SRV Host 02, ele me pede o local, né, dos arquivos, da réplica, e aqui o grupo. Não vou mudar nada aqui. Está adicionado, apliquei aqui. Ok, né? Então aqui eu habilitei a réplica na minha máquina primária. Agora eu vou na minha máquina que vai ser a que vai receber a réplica, né? Então, botão direito, Hyper-V Settings, habilitar aqui, né? Então, o que acontece? Habilitei HTTP também. Ele me fala aqui, ó, liberar a replicação de qualquer servidor de autenticação. Então, aqui eu vou especificar para ele para onde que vai a réplica da minha máquina virtual que ele vai gerar aqui, tá? Então, aqui eu já habilitei, já tem um caminho aqui. Por padrão, poderia alterar esse caminho. Não vou alterar aqui no caso. Então, ok, está habilitado. Então, voltando na minha primeira máquina, o que eu vou fazer? Agora eu vou habilitar a replicação na máquina virtual que eu quero. Então, no caso aqui, eu já tenho uma máquina virtual criada, tá? Já tenho ela aqui. Vou fazer o seguinte. Vou mudar aqui um pouco, só para mostrar para vocês, uma do lado da outra, para vocês verem como é que funciona. Então, aqui eu tenho a minha máquina que vai receber a réplica. E aqui é onde está a minha máquina pai, né? De onde ela vai tirar essa réplica para mim. Então, botão direito na minha máquina, habilitar a replicação. Então, vou habilitar a replicação, ele vai abrir essa janela aqui para mim, ó, né? Então, vou dar uma avançada aqui. Ele pede para especificar o servidor que vai receber a minha réplica, tá? Então, venho aqui no browser. Vou mandar ele buscar aqui, que eu tenho poucas máquinas mesmo. Tem só meu AD e as duas máquinas. Então, o meu servidor SRV Host 02 que vai receber. Então, tá aí. A segunda opção, ele pergunta o tipo de autenticação, o modo de autenticação, né? Então, aqui no meu caso, vai ser o HTTP mesmo. Vocês podem ver que ele já pegou o servidor lá, com a porta. Ele tem a opção de comprimir, né, os dados que serão transmitidos na rede, né? Então, eu posso usar essa opção aqui. Avançar. Aqui ele me pergunta quais os discos que serão feitos a réplica. No caso, como eu só tenho um disco, ele já está selecionado aqui. Então, avanço. Aí ele me pergunta com que frequência que vai ser enviado a réplica, né? Então, as mudanças da réplica. Então, eu tenho a opção de 30 segundos, 5 minutos e 15 minutos. Vou deixar no que estava em padrão, 5 minutos.
Depois ele me dá o seguinte, opções adicionais de recuperação. Então posso mostrar, escolher o seguinte, posso manter somente o último ponto de recuperação, seria o meu snapshot, né? Ou então posso criar adicionais aqui, ó, né? Olha lá, então em horas, quais adicionais que ele iria criar? E tem a opção do snapshot aqui, do volume shadow corp snapshot, a frequência em horas também. Eu posso habilitar aqui. Vou manter somente o último mesmo. Não quero que ele fique fazendo isso. Avançar. Aí ele me dá mais uma opção. Então ele me pergunta, então o método inicial de replicação, então ele vai fazer uma cópia na rede, ou eu posso fazer uma cópia usando uma mídia externa, eu posso fazer dessa forma também, ou então usar uma máquina virtual existente no servidor de replicação na cópia inicial, né? Então eu vou manter essa primeira opção mesmo, e ele pede a questão do agendamento. Deixa eu ver, tem alguém que tem uma pergunta. Disco geração 1 também pode ser utilizado em réplica? Pode, o Thiago. Pode ser sim, tá? No caso ali, ele faz a réplica. Agendamento inicial para replicação, né? Ou ele faz a réplica imediatamente, ou então posso fazer um agendamento para replicação. Então, vou colocar como imediatamente aqui. Vocês vão ver que ele vai para o sumário. Agora eu vou só alterar aqui para vocês verem ele fazendo aqui, né? Vou dar um finish. Então vocês vão ver que ele já criou a réplica aqui do outro lado, né? E finalizou. Vocês viram que teve o status, né? A porcentagem foi bem rápido aqui. Não deu nem tempo de mostrar totalmente aqui não. Então, o que ele fez? Ele criou uma réplica da minha máquina virtual, uma cópia de segurança aí, né? Então, tem uma réplica dele no meu segundo servidor. Então, beleza. Eu estou com a minha réplica. Tá, mas está terminado? Não. Eu criei a réplica. Mas aqui eu tenho algumas opções, que é a opção de failover, né? Vamos ver aqui. Perguntas e respostas. Qual é a melhor prática? Primeira, replicação em disco externo. E manter sempre a última replicação ou shadow copy. Deixa eu pegar a pergunta direito aqui. Qual é a melhor prática? Primeira replicação em disco externo e manter sempre a última replicação em shadow copy. Vamos ver isso aqui mais. Então tá, Guiroto, você está perguntando a melhor prática, né? Se é a primeira replicação em disco externo e manter sempre a última replicação em shadow copy. Guiroto, no caso aqui, manter a primeira replicação em disco externo. Já tratei de atuação tanto em primeira replicação em disco externo quanto direto, tá? Mas normalmente a melhor prática é utilizada diretamente, assim, do dia a dia, tá? Para eu te explicar. A gente usa diretamente, mas por segurança um disco externo, tá? E depois manter da forma que você disse lá, o volume Shadow Copy, tá? Isso é a experiência que é utilizada de dia a dia na empresa em que eu atuo, ok? Voltando, show de bola. Obrigado, piloto. Então, é o seguinte, tem a minha réplica, botão direito, replicação. Eu tenho opções de failover, né? Eu tenho a opção de planejar o failover. Posso pausar minha replicação aqui também, se eu quiser, tá? Posso ver o estado da minha replicação, a saúde dele. Então aqui ele me mostra a saúde da minha replicação, tá? Você consegue ver isso aqui. E aqui, em replicação, eu vou planejar o failover. Então aqui ele me dá as opções de planejamento, né? Então posso habilitar a opção da replicação reversa.
antes do failover, se eu quiser, e posso habilitar a opção de iniciar a máquina réplica antes do failover, né? O que eu poderia iniciar a máquina réplica? Vamos supor que eu tenha, já quero iniciar ela na secundária, porque eu estou tendo um problema na primária aqui. Eu posso startar ela aqui. No caso, eu não consigo iniciar agora pelo seguinte, a minha máquina, que está essas duas máquinas, é virtual. Então, eu não consigo startar uma máquina virtual dentro de outra, né? Então, aqui eu vou desabilitar essa opção e vou mandar ele fazer o failover aqui, tá? Então, vamos iniciar aqui. Então, ele já está iniciando o meu failover do lado de lá, né? Então, o que ele fez? Ele criou já para mim um checkpoint, né? A snapshot aqui para mim, do momento do meu failover. Então, entrando aqui, ó, eu posso cancelar o planejamento, né? Eu não quero deixar o plano do meu failover aqui. Posso ver o estado, mas vamos para a secundária aqui. Então, no botão direito, replicação, ele me dá outras opções aqui. Então, posso fazer a minha replicação reversa, né? Eu posso inverter essa situação aí, e voltar ao que era antes, tá? Posso remover o ponto que ele criou aqui para mim de recuperação, ok? Posso cancelar meu failover aqui também, e até mesmo remover a replicação, tá? Então, vamos voltar aqui, vou cancelar meu planejamento. Então, sim. Você viu que ele já tirou do lado de lá para mim, né? Agora, vamos ver que ainda está aqui, né? Eu confundi aqui. Eu vou fazer a replicação, cancelar o failover aqui. Posso cancelar se eu quiser. Mas eu ver que agora eu tenho algumas opções. Né? Aqui no caso, eu incluo o failover planejado. E desse lado aqui, eu posso fazer um teste do failover, né? Então, o que ele me dá de opção aqui? Ó? Primeira opção aqui, failover planejado. Tá, eu quero manter um planejamento aqui que se caso houver alguma falha, o meu failover vai atuar. Já no secundário aqui, ele me dá as seguintes opções. Eu estou com um problema na minha máquina virtual primária e eu preciso de subir esse failover agora. Então eu posso usar essa opção de failover direto. Ou então eu quero fazer um teste. Quero testar o failover. Então eu posso clicar aqui. Ele vai criar uma máquina virtual separada, tá? Com um ponto de recuperação. Então ele já me dá essa opção aqui. Vou mandar testar. Ele vai rodar o teste para mim. Então o que ele fez? Ele criou uma segunda máquina aqui para mim. Por quê? Eu estou fazendo um teste do meu failover. Né? Eu estou fazendo um teste aqui do meu failover. Estou vendo se ele está funcionando. Tá? Então se eu parar esse teste, ele vai remover isso aqui para mim. Ok? Só achei que já tinha outra pergunta, não tem, tá tranquilo. Então, o que eu mostrei para vocês, então? Replicação, posso ter ela planejada. Do outro lado, posso ter o failover direto, aqui já de uma vez, que é aquele mesmo planejado da mesma fórmula, porém ele vai fazer no momento que eu quero. E o teste do failover. Né? Eu posso fazer o teste aqui também. Tá? É o que eu fiz agora. Então, se eu startar meu failover, vou tirar o start aqui, que eu não quero no momento. Ele vai dar um erro aqui para mim. Ó. Foi cancelado o planejamento. Contate o administrador. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês ó, no Hyper-V Settings. Eu tenho que alterar isso aqui. Ó. Essa opção, né? Porque quem está recebendo a minha máquina virtual é esse carinha aqui, é o meu servidor 02. Então eu teria que inverter isso aqui, né? Então aqui vai ser o host 01, aplico aqui, e do lado de cá eu inverto ele aqui também.
Então é ele que vai receber aqui agora. Então vamos lá. Vamos ver se ele vai fazer agora. Opa. Meio que deu erro aqui. Ah, tá. Tenho que vir aqui, pessoal, e remover minha replicação, tá? Remover ele. Agora eu posso habilitar aqui novamente. Então ele vai fazer o mesmo planejamento, tá? RV host 01. Fez a busca. Mesmo esquema. Seguinte. Tá dando um erro aqui. Deixa eu ver. Ele não está no estado, está aceitando a replicação no server. Está dando um erro na autenticação aqui. Vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar esse cara aqui. Pegar nosso servidor. Agora ele vai habilitar. Ele não fez antes por causa que ele tinha uma máquina já pronta aqui, né? Então agora ele criou a máquina lá. Então agora eu inverti a situação. Então o meu host 02, ele é a minha VM primária, e o host 01 está com a minha réplica. Se eu vier aqui, agora eu já consigo fazer as mesmas questões que eu fazia no secundário lá, né? Na hora que ele estava com o momento secundário. E aqui eu posso estender minha replicação também, tá? Se eu tivesse um outro servidor aqui, eu conseguia estender essa réplica. Podia ter mais uma réplica aqui. Então, como eu só tenho os dois, eu não consigo estender aqui, tá? Então, aqui já tenho o meu Hyper-V réplica. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, fica à vontade, tá? Então, vamos só explicar para vocês aqui uma diferença da réplica. Eu fazer a réplica sem o controlador de domínio, né? O que muda nessa questão aqui? Vocês viram aqui que eu fiz. No caso, se eu não tiver o controlador de domínio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no meu arquivo hosts, né? No bloco de notas, e tenho que adicionar meu segundo servidor aqui, né? Como eu não tenho um controlador de domínio, tenho DNS, eu incluo o meu servidor aqui e o IP dele. Vamos só confirmar qual que é o IP dele aqui. Então aqui ele é o servidor, se eu não me engano, é o 05, 10005. O outro, se eu não me engano, é o 04. Então eu só coloco o meu 10.0.0.4 aqui, tá? Salvo. Da mesma forma eu faço do outro lado com o outro servidor, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar como se fosse o nosso DNS aí, né, entre as máquinas. E uma coisa que altera também, como eu não tenho controlador de domínio, eu tenho que gerar certificados para cada um deles, tá? No caso aqui é o seguinte, eu não tenho, não criei o certificado, eu tenho que criar esse certificado e ao invés de eu usar a minha autenticação Kerberos, eu vou usar HTTPS. Seleciono o meu certificado, né? Ele não encontrou nenhum aqui, eu teria que incluir esse certificado e com isso ele iria fazer a autenticação, tá? Depois eu mando para vocês na postagem um passo a passo que até no canal Cooperate o pessoal criou dessa forma de criar o Hyper-V réplica sem controlador de domínio, tá? Então vocês viram aí o Hyper-V réplica, ele é muito simples.
Não tem nenhuma dificuldade, tá? Bem simples mesmo. E a partir daí, você consegue trabalhar com ele aí e ter a cópia de segurança, né? Então, é uma segurança a mais que você tem para suas máquinas virtuais, para você não correr o risco de ter um problema no seu host aí. Às vezes você não tem um backup, né? E você necessita de um failover aí, que se caso der algum problema, você precisa que suba imediatamente. Então aqui você consegue gerar isso aqui, né? Então, repetindo aí, eu consigo planejá-lo. Então, se eu habilitasse esse aqui, eu vou até habilitar para vocês aqui, para vocês verem o que, que vai acontecer. Vamos voltar aqui. Para esse cara. Então, se eu habilitar aqui a inicialização, no meu caso aqui, o que, que vai acontecer? Ele não vai iniciar. Tá? Ele vai tentar startar a minha máquina virtual, só que dá erro. Né? Ele deu erro por quê? Porque eu estou numa máquina virtual, eu estou no Azure, né? Ele é baseado em Hyper-V, então máquina virtual sobre máquina virtual eu não consigo fazer, tá? Então, de qualquer forma, ele habilita meu failover planejado. Então, eu consigo ver o estado aqui, tá tudo ok, tá? Então, eu consigo trabalhar em cima dele. Do lado de cá, ele já está startado lá. Posso cancelar meu failover também daqui. E posso remover os pontos que ele criou também. Então, remova esses pontos que ele criou aqui do failover, tá? Então, lá, ele já desabilitou lá. E aqui eu posso cancelar. Ok? Então, pessoal, tem alguma dúvida? Alguma coisa que eu posso sanar de dúvida de vocês aqui agora? Eu acho que a questão do Hyper-V Replica é bem simples, né? Às vezes a gente ouve falar sobre Hyper-V Replica, a gente não sabe o que é e acaba achando que é um bicho de sete cabeças. E ele é bem simples, né? Não, nada complexo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição aí. Vocês podem dar o feedback aí, se vocês acharem que tem algo mais, alguma dúvida, mais alguma outra dúvida, alguma informação que vocês queiram. Fica à vontade aí. Hyper-V réplica seria uma forma de backup? Olha, Rodrigo, o Hyper-V réplica, ele sim seria uma forma de backup também. Né? Você tem uma cópia da sua máquina virtual em outro servidor. Mas não necessariamente, não corretamente seria o backup seu que você vai manter. O interessante é você ter a sua ferramenta fazendo backup da sua máquina virtual e, logicamente, o Hyper-V Replica você trabalhar para ele com a forma de segurança no caso de uma falha que ocorrer, tá? Então, o que eu te indico mesmo é ter uma ferramenta trabalhando fazendo um backup mesmo da sua máquina e você atuar com réplica para segurança sua no ambiente de produção, tá? Réplica pode acontecer com mais de dois hosts. Como eu mostrei ali, eu consigo incluir mais, tá? Então, vocês verem aqui, deixa eu ver se eu deixei ela habilitada aqui. Replicação, deixa eu planejar ela aqui de novo. É o inverso. Vamos ver esse cara aqui. Não vou nem habilitar, acho que nem precisa, não. Eu ia habilitar aqui, mas eu consigo ter mais uma replicação aqui, tá? Eu consigo, em vez de dois, ter um terceiro aqui também. Então eu consigo ter a réplica da réplica aqui também trabalhando. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Hoje foi bem rápido, né? É um tema que ele é bem simples.
Dá pra brincar bastante aí. Ali no caso, infelizmente, eu só não pude mostrar para vocês ele subindo a máquina ali. Eu até tentei conseguir uns roxos aqui, mas não consegui fazer isso. Mas para quem tiver com a máquina virtualizada aí, vai conseguir instalar o Hyper-V, tem uma forma de instalar o Hyper-V nas máquinas virtuais e poder fazer testes com réplica aí, tá? Então, quem tiver interesse pode estar brincando com ele, fazendo testes aí e trabalhando aí depois no ambiente de produção, ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Nada? Então, se não tiver mais dúvidas, eu vou parar a gravação para a gente poder ficar à vontade para poder abrir o microfone, tá? Quero agradecer vocês aí. Hoje foi bem rápido, né? Bem tranquilo. Amanhã tem palestra também do Mundo TI Brasil, ok? Para quem puder comparecer aí, vai ter palestra do Mundo TI Brasil. E semana que vem, na segunda-feira, eu vou falar sobre Live Migration, tá? Vou falar sobre mais essa ferramenta aí do Hyper-V. Então, quem puder comparecer, fico, fico agradecido, tá? Amanhã vai ter um Windows Update for Business no Mundo TI Brasil. Vai ser com o Alexandre Prado, MVP aí, e arquiteto de soluções. Então, amanhã às 21 horas. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado aí e até uma próxima aí, se Deus quiser.